Olá, eu sou Jamile Santos, sou taróloga, sou professora de tarô e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como pedir um conselho para o tarô. E vamos aprender dois arcanos. Como pedir o conselho, a interpretação do arcano louco, né? E o mago. Bom, pessoal, para a gente interpretar, a gente pedir um conselho para o tarô, existem algumas formas, tá certo? Algumas metodologias. Olha, você pode pedir o conselho para o tarô usando só os arcanos maiores, certo? A interpretação ela vai ser um pouco geral, vai ser muito geral, porque os arcanos maiores, ela é a energia mais abrangente ali, né, na situação. Ou a gente pode pedir um conselho utilizando tanto os arcanos maiores quanto os menores. Nesse caso, pessoal, a interpretação ela vai mudar um pouco, porque os arcanos menores ele vai trazer detalhes sobre a situação, ele vai trazer algo mais específico, tá certo? Mas nesse vídeo eu vou ensinar para vocês só a interpretação com os arcanos maiores. Nesse caso é o mago e o louco, né, nessa série, tudo bem? Os arcanos menores, lá na frente eu posso gravar para vocês um vídeo específico, né? De como você pode interpretar utilizando os arcanos maiores e os menores. Caso você queira, deixa aqui nos comentários, né, a sua opinião, se você quer que eu grave esses vídeos ou não, tá certo? Trazendo alguns exemplos do arcano maior e o menor. Então, pega o seu cafezinho, senta na sua poltrona e vamos aprender tarô. Bom, pessoal, quando a gente vai pedir conselho ao tarô, existem duas situações diferentes, tá? Existem várias, mas eu vou trazer só duas. Primeiro, às vezes você quer um conselho geral sobre sua vida, tá? Primeiro, pessoal, você não pode pedir um conselho para o tarô de uma coisa assim, muito generalizada, porque senão fica difícil de você interpretar. Tá? O tarô, você tem que fazer uma pergunta, né? Pedir um conselho mais específico. Quanto mais específico, melhor, ótimo para a sua interpretação e para o tarô te trazer uma resposta para você conseguir compreender e entender a situação, tudo bem? Vamos lá. Olha, quando você pede um conselho para o tarô, pode ser algo específico, por exemplo, você não está passando por problema nenhum, mas você quer que um tarô te traga algum conselho em alguma área da sua vida. Então, você pode pedir um conselho sobre sua vida amorosa, né? Ou sua vida espiritual, né? Ou seus relacionamentos. Ou você pode estar passando por algum problema na sua vida, seja no trabalho, né? Sobre sua vida amorosa ou espiritual, ou outras áreas, né? Sua vida financeira. Então, você está passando por algum problema. Aí você quer que o tarô te traga algum conselho sobre essa situação, sobre esse problema. Então, nesse caso, também é importante fazer uma interpretação, tá certo? Eu trouxe duas situações diferentes. Uma que o consulente não está passando problema nenhum e o tarô pode trazer um conselho sobre aquela área, e outra, né, que o consulente está passando por algum problema. O importante de vocês entender é que, para você interpretar, né, pedir um conselho e fazer a interpretação, pessoal, depende do contexto. Você precisa compreender o contexto, que foi isso que eu trouxe para vocês. Às vezes o consulente ele vem com um problema e você vai interpretar a partir daquele problema, e às vezes o consulente não vem com problema nenhum, que é bem difícil, né? O consulente não vem com problema. E normalmente quando você pede um conselho é porque você está passando por algum problema, que é uma orientação, tá certo? Então vamos lá. O que acontece? Vamos interpretar primeiro a carta do louco, né? Como que você vai interpretar o louco quando ele sai, né, na sua leitura de conselho? Lembre-se que você vai embaralhar só os arcanos maiores, tá certo? Na leitura não vai envolver arcano menor. Eu vou trazer algumas dicas de interpretação, alguns conselhos, tudo bem? Por exemplo, pessoal, vamos supor que o consulente, né, ele trabalha com redes sociais, né, redes virtuais, né, com Instagram e outras redes. E aí ele vai, né, o trabalho dele é com marketing, né, ele precisa postar muito, se mostrar e tudo mais, porém, ele está tendo poucos resultados. E aí ele pede um conselho para o tarô em relação a essa situação, né, como que ele pode melhorar, o que é que está acontecendo.
E aí sai quem? O louco, né? Na resposta do tarô do conselho. Como que nesse caso você pode interpretar? Pessoal, o louco, nesse caso específico, fala de quê? Olha, você precisa ser mais ousado, você precisa se arriscar, né? Esse é o conselho para o consulente, ele precisa se arriscar, ele precisa se mostrar mais nas redes sociais, ele precisa postar, ele precisa inovar, porque lembre-se, pessoal, nos nossos vídeos anteriores tem um vídeo específico que eu falo sobre o louco, né? Se você não assistiu, eu recomendo você assistir, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá certo? Que é o louco. Eu falo muito sobre as qualidades que o louco tem, que é o quê? A criatividade, a ousadia, né? O não ter medo de encarar o mundo, né? De não se preocupar com a opinião do outro, com as críticas das outras pessoas. Então, assim, o consulente, nesse caso, ele está reprimido, né? Ele não está apostando muito, ele está tendo dificuldade por causa dessa repressão. Então, o louco, nesse caso, traz um conselho para ele, né? A carta do tarô, o arcano louco, traz esse conselho para ele ousar mais, ele precisa destravar, né? Ele precisa avançar, né? Nas suas redes sociais, se mostrar mais, fazer lives, fazer postagens, né? Ter esse contato com o público, porque é isso que está faltando. Lembre-se, pessoal, que quando o louco ele aparece no jogo como conselho, significa que aquele consulente ele tem a criatividade, ele tem essa habilidade, porém ele não está aproveitando, ele não está usando, entende? Então ele precisa ir para esse caminho, tá bom? Vocês conseguem perceber que o conselho que eu trouxe nessa interpretação do louco é baseado na qualidade do louco. Então, qual é a qualidade principal, a essência do louco? Essa ousadia, essa leveza, né? Esse desapego ao passado, desapego às críticas das pessoas, às opiniões das pessoas, essa bravura, criatividade. Então, essa informação, ela casou muito bem com o contexto, a situação desta pessoa, tá certo? Vamos lá para o nosso exemplo de número 2. Vamos supor que o consulente, ele trabalhou por muito tempo em uma empresa, em uma única área, porém ele perdeu o emprego, ele está desempregado e ele está à procura de um emprego, né? Porém, naquela área que ele perdeu o emprego, tá certo? E ele está à procura de novas oportunidades no mercado de trabalho, ele procura e não consegue um emprego, ele ainda continua desempregado. E ele pede um conselho para o tarô. Qual seria, né, a opinião do tarô no sentido de quê? Uma orientação de o que ele deve fazer, o que está acontecendo. E sai o louco, né? Sai o louco como resposta. Nesse caso, pessoal, qual seria a interpretação? Olha, essa pessoa, ela precisa ir para um caminho novo. Ela precisa ir para uma nova carreira profissional, seguir uma nova área. Seria interessante que, já que essa área que ele está tentando, que as portas estão fechadas, existem outros caminhos, outras ramificações. Muitas das vezes o consulente, ele tem outra habilidade, porém ele fica insistindo na área anterior que ele trabalhava, porém não está tendo oportunidade. Então o louco está dizendo o que para ele? Olha, utilize essa habilidade que você tem e busque outra área, né? Se dedique a outras áreas. Por quê? Pode ter uma nova oportunidade para você. Por que eu trouxe esse conselho específico nessa situação, pessoal? Porque no nosso vídeo anterior, não sei se vocês já perceberam, quando eu falo sobre o louco, o que eu falei para vocês? Que o louco, ele fala de uma nova jornada, uma nova caminhada, algo completamente novo que surge na vida do consulente. Então ele fala desse processo inicial, né? Dessa abertura. Então, nesse caso, essa informação, ela se casa muito bem. Por quê? Porque aquela pessoa está insistindo em uma área específica, né? Não está tendo oportunidade e muitas das vezes ela tem vontade de, por exemplo, seguir uma área completamente diferente, porém o medo, o receio faz com que essa pessoa nem tente, né? E quando sai o louco, fala assim, olha, você pode tentar, você pode buscar, né? Se desapegue das crenças limitantes, né? Dos pensamentos limitantes. Então, eu trouxe aí, pessoal, 2 exemplos específicos para você fazer a interpretação do conselho. Claro, pessoal, que tudo vai depender do contexto, da situação pela qual a pessoa está,
né? Então, você consegue perceber que a gente consegue adentrar algumas qualidades do louco, tá certo? Nesse contexto. Agora vamos falar um pouquinho sobre o arcanos número 1, né? O mago. Vamos trazer um conselho sobre o mago? Vamos trazer vou trazer um exemplo para vocês sobre o mago. Como que você vai interpretar? Vamos trazer um exemplo na vida amorosa, né? Eu trouxe o profissional do louco, vamos trazer agora na vida amorosa do mago. Antes da gente continuar, se você está gostando desse vídeo até agora, se esse vídeo está sendo relevante para o seu aprendizado do tarô, te convido a se inscrever no canal, tá? Deixa o seu like, né? Para que você possa acompanhar o processo, né? E eu possa trazer mais vídeo para você, tá bom? Então vamos continuar com a carta do mago, tá certo? Na vida amorosa, um exemplo. O consulente, ele está solteiro, né? E ele está em busca de um novo amor. Então, ele pede um conselho para o tarô, ele vai consultar o tarô para saber qual seria o conselho nessa situação que ele está. Então, você entende o contexto. Ele está solteiro e está em busca de um novo amor, tá certo? Beleza. Aí, a gente não vê muito problema, né? Uma situação, ela não é problemática. Tá certo? E sai quem na leitura? O mago. Como seria a interpretação, né? Gente, na nossa aula, lá no início, né, na nossa série sobre os arcanos maiores, eu ensinei para vocês um pouquinho sobre o mago. O mago representa o quê? A atitude, né? O mago é um arcano que muitas das vezes, para as coisas acontecerem na vida do consulente, tudo depende do consulente. É o arcano que ele tem um potencial dentro de si, mas para ele alcançar, tudo depende dele, da atitude dele. Nesse caso, a pessoa ela está solteira. Quando sai a carta do mago, o que é que o tarô está sinalizando para esse consulente? Olha, você precisa se movimentar, você precisa fazer sua parte, você precisa sair, se divertir, procurar conhecer novas pessoas, né? Passear, mudar o seu ciclo social, mudar a sua rotina. Por quê? O arcano do mago, se você for olhar, por exemplo, a personalidade do mago, né? No meu curso de tarô eu sempre falo da personalidade de cada arcano. E no caso do mago, pessoal, o mago ele tem essa característica de ele quer alguém, né? Ele quer paquerar uma pessoa, ele quer um novo amor, ele vai em busca, ele não tem medo não. Ele encanta aquela pessoa, ele paquera, ele sabe paquerar, ele sabe buscar, ele sabe como tratar uma mulher, sabe? Um homem. Então, nesse caso, essa pessoa está solteira por falta de atitude dela ou dele. Então, quando sai a carta do mago, está falando para a pessoa, olha, use sua estratégia, use sua beleza, todo o seu potencial, a sua criatividade para buscar esse novo amor. Por quê? Se saiu o mago, pessoal, existe uma grande possibilidade de já ter pessoas ao redor dele disponíveis, né? Pessoas interessadas nele, tá? Por quê? Porque o mago fala dessa paquera, de caminhos que não estão fechados para ele na vida amorosa. Os caminhos, pelo contrário, o caminho está extremamente aberto para ele. Só que precisa da atitude dele, né? Eu até falei no nosso vídeo sobre o mago, sobre isso, né? O mago, ele só alcança o objetivo dele porque ele tem foco, ele precisa ir em busca. Tudo depende dele para que as coisas possam acontecer. Nesse caso não é diferente, né? No conselho sobre a vida amorosa para esse consulente que está solteiro, para ele conseguir um novo amor, é muito fácil. É muito fácil, quando sai o mago, é muito fácil. Porém, ele precisa se movimentar, ele precisa fazer a sua parte. Vocês conseguiram perceber a interpretação? Ela é muito baseada, né, pessoal, na qualidade do arcano, na essência do arcano. Só que eu vou trazer um detalhe para vocês. Às vezes, pessoal, quando a gente joga o arcano maior e o arcano menor e pede um conselho, o arcano menor vai te direcionar se o arcano maior está mal aspectado ou não. De qual maneira? Às vezes, pessoal, tem arcanos menores que estão extremamente negativos, tem uma essência mais negativa que positiva. Então, quando ele sai negativo, o arcano maior está com aspecto negativo, né? Está com o seu lado sombra. Nos arcanos, sobre a série sobre os arcanos, eu falo para você alguns detalhes, né? Qual o lado negativo de cada arcano maior. Então, a interpretação ela vai mudar um pouco. Só que, quando você joga só com os arcanos maiores, fica um pouco difícil você saber
se aquele arcano maior ele está mal aspectado ou não. E como é que você vai saber? Aí eu trago o pulo do gato para vocês, né? A dica, que é o quê? O contexto. O contexto que o consulente traz para você vai te dizer que aquele arcano que vai sair no jogo, aquele arcano maior, ele está mal aspectado ou não. Tá certo? Mas isso aí tem que ter muita prática para vocês ir pegando o jeito. Bom, pessoal, é isso. Eu trouxe um pouquinho, né, de como que você pode pedir um conselho ao tarô, utilizando quando sai o louco ou o mago, como que seria a interpretação. Eu trouxe alguns exemplos, tá certo? Claro que existem muitas interpretações que a gente pode fazer, tanto do louco quanto do mago, quando a gente pede um conselho, porque, como eu falei, são diversos contextos diferentes, né? Eles podem estar mal aspectados ou não, tá certo? Então se inscreva no meu canal, se você gostou do vídeo até aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixa nos comentários, né, qual a sua opinião sobre o conselho do mago e do louco. Até o nosso próximo encontro.